Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse presente, Deus. Esse presente da sua presença aqui, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos, nós te louvamos por isso. Nós te bendizemos, Senhor, pela sua bondade, a sua misericórdia que tem nos alcançado. Senhor, como é bom estar na sua presença, Jesus. Como é bom poder te adorar, Senhor. Como é bom poder prestar culto ao Senhor, Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, de todo o nosso coração. Receba também, Senhor, a nossa gratidão pelas ofertas e pelos dízimos, Senhor. Com toda, ó Deus, com todo o nosso coração, nós estamos dando ao Senhor. E que o Senhor receba, ó Deus, tanto a nós quanto as nossas ofertas. Assim como o Senhor fez com Abel, que recebeu Abel e a oferta dele. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, de poder experimentar isso nessa manhã. De sermos recebidos pelo Senhor e de se receber a nossa oferta também diante do Senhor. Obrigado por essa manhã, Deus. Que o Senhor continue falando conosco e nos dando a graça de ouvir a sua voz aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu vou passar a palavra para o Léo, você tem essa liberdade, a gente vai orar por ele. Ele vai estar falando hoje. Nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do seu filho. Quero, Senhor, profetizar sobre a vida do seu filho uma medida graciosa, Senhor, da sua revelação e do seu Espírito, Senhor, para falar com toda a ousadia, intrepidez, sabedoria, revelação, Senhor, e que a palavra, Senhor, possa ter um efeito vivo na vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor ministre aos nossos corações com liberdade e que cada um possa ser alimentado, Senhor. Passe o seu pão, Senhor, a sua bandeja, Senhor, meu Deus, por cada cadeira aqui, Senhor, servindo-nos com o seu pão agora. Toma a vida do seu filho com toda a graça, sabedoria, autoridade e revelação. Nós te clamamos e desde já te louvamos por isso. Em teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Som. Alô, som. É muito bom a gente reunir para adorar o Senhor. É muito bom. A igreja está toda reunida. É bom ver esse lugar cheio. Cada templo do Espírito, cada habitação do Espírito, junto nesse lugar, para trazer a glória a Ele, para declarar que Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória, amém, irmãos? Amém. Ele é o Rei, Ele é Senhor. Não importa o que aconteça, não importa se o mundo se abale, não importa pandemias, não importa guerras, não importa. Jesus é o Rei da Glória e Ele continua reinando de eternidade em eternidade. Ele é Deus e não há outro além dele. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos ouvir a palavra. E eu espero que o primeiro a ser ministrado nessa manhã seja eu, porque a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é alimento. Assim como nós estamos aqui em pé nessa manhã com saúde, por causa dos alimentos, das vitaminas que nós absorvemos através dos alimentos que nós digerimos no dia a dia, que nós ingerimos no dia a dia. A palavra de Deus é aquilo que mantém a nossa conexão com Deus viva, é aquilo que mantém a nossa vida espiritual acesa. Amém? Aleluia.
A liberdade é um dos bens mais preciosos que nós temos nessa vida. Sem liberdade, a vida perde o sentido, o sabor e o encanto. Deus nos criou livres, irmãos. Ele nos deu a liberdade de escolha. Deus nos criou com razão, com sobriedade e com entendimento. Ele nos criou com a capacidade de raciocinar e de entender as coisas. E Ele nos deu a liberdade de escolhermos se nós vamos andar na vontade dEle ou se nós vamos andar nos nossos desejos, nas nossas aspirações, nas nossas vontades e nos nossos anseios. Deus sempre tem o melhor para nós. Eu tenho caminhado com Ele há 23, 24 anos. E eu tenho experimentado da bondade, da graça, do favor e da misericórdia de Deus. E hoje está aqui na frente, está falando para vocês. É para mim um grande privilégio. E eu falo isso com alegria, porque em todo esse tempo eu tenho entendido que não tem nada melhor para nós do que a vontade de Deus, do que andar na vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ela também fala que é Ele que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Mas mesmo que a vontade de Deus seja o melhor para nós, mesmo que ela seja perfeita, boa e agradável, Ele nunca nos impôs a sua vontade. Ao contrário disso, Ele quer que nós o obedeçamos por prazer e por amor. Mesmo sabendo que nós iríamos errar, Deus nunca nos privou o direito de escolha. Ele não nos privou a liberdade. Como Criador de todas as coisas, o Senhor poderia ter nos feito cada um de nós, sem um desejo, sem uma vontade, para sermos manipulados e controlados por Ele. Mas não foi isso que Ele fez. Ele não nos fez assim. Isso é o que mais me impressiona em Deus, porque as pessoas tentam controlar umas às outras. Marido tenta controlar a esposa, esposa controlar marido, pais controlar filhos, namorado controlar namorada, colegas de trabalho manipular e controlar outros colegas. Mas Deus nunca fez isso. O tema da nossa mensagem hoje é o valor da liberdade. Mas antes eu queria ler para vocês o significado da palavra liberdade. Liberdade é o conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face das autoridades políticas e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência e autonomia. A história da humanidade, ela é marcada por diversos homens que viveram e morreram pelo ideal de liberdade. Tiradentes, Abraham Lincoln, Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, uma mulher cristã, Pedro, Paulo, Estevão e o próprio Jesus. Isso só para citar alguns nomes que pagaram com suas próprias vidas para que a liberdade fosse mantida. Homens que estavam à frente,
do seu tempo, da sua geração. Homens que abriram mão da sua vida, que lutaram contra um sistema tirano, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter liberdade. Essas pessoas fizeram isso porque elas entendiam claramente o valor da liberdade. A liberdade, ela vale mais, muito mais, do que o ouro e do que a prata. Às vezes eu me deparo com alguns documentários ou com alguns programas de televisão aonde é mostrada a riqueza de pessoas vinculadas, ligadas ao tráfico de drogas e pessoas ligadas a outros tipos de criminalidade. Pessoas que são vinculadas ao crime e que ficaram milionárias em função disso. E eu fico me perguntando de que vale toda essa riqueza, de que vale todo esse patrimônio, se essas pessoas vivem presas, ou se elas vivem fugindo da polícia. De que vale todo esse patrimônio? De que vale uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari ou uma Lamborghini? De que vale uma mansão no Mangabeiras ou uma mansão no Leblon? Se essas pessoas não podem usufruir daquilo que elas possuem. De que vale o ouro e a prata, queridos? Se você não pode ter comunhão, contato, se relacionar com as pessoas na qual você ama. Essa riqueza não tem valor. Essa riqueza, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão porque ao mesmo tempo que você tem, ao mesmo tempo que você possui, você não tem. Ela não é sua. Porque você mesmo não vai usufruir, você mesmo não vai desfrutar dela. Se você não tem uma boa reputação, e se você vive fugindo, as riquezas não têm valor. Lá em Provérbios 22:1, fala que a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. E desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e do que o ouro. Não tem nada que vale mais do que uma boa reputação, uma boa estima. Não tem nada mais satisfatório do que você passar o dia de trabalho e poder deitar na sua cama e dormir tranquilamente. Não tem nada mais valioso do que a paz. Não tem nada mais valoroso do que uma boa reputação, uma boa estima. Jesus não falou para os discípulos: a minha riqueza vos dou. Não. Jesus falou: a minha paz vos dou. Tenha tudo, querido, receba tudo aquilo que o Senhor tem te dado, tudo aquilo que o Senhor tem te oferecido, receba. Mas nunca faça disso a prioridade da sua vida. Nunca faça disso a primazia da sua vida. Não viva por isso. Porque da mesma forma como essas coisas vêm, elas vão embora. A liberdade, ela abre os nossos horizontes. Ela amplia os nossos horizontes. A liberdade, ela nos habilita a imaginar, criar, inventar, inovar e empreender. A liberdade nos permite sonhar e realizar. Ela traz revelação daquilo que é divino e eterno. Através da liberdade nós podemos exercitar a nossa fé. Ao contrário disso,
a prisão, ela trava a nossa mente, ela trava o nosso intelecto, ela nos deixa cegos e limitados, ela trava as nossas convicções e a nossa fé. Quando João Batista viu Jesus passando, ele falou: veja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia anterior, Jesus havia visto Jesus e a pomba havia pousado sobre os ombros dele, e João tinha uma palavra: aquele sobre quem você viu pousar a pomba, esse é o Messias, esse é o esperado de Deus, é o Filho de Deus. E João, quando viu Jesus, ele teve uma revelação clara, ele teve uma revelação total de quem era Jesus. Ele entendeu de forma clara, porque ele estava livre para enxergar, ele andava, e como ele tinha uma palavra de aquele sobre quem você vira a pomba, você saberá que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Mas algum tempo depois, o mesmo João foi lançado no cárcere. E depois de algum tempo que João estava ali aprisionado, a dúvida, a incredulidade e a incerteza tomaram conta do coração de Jesus, de João. E ele falou para os seus discípulos: vão até Jesus e pergunta para ele se ele é mesmo o Messias que nós estávamos esperando, ou se vai haver outro, ou se vai vir outro. A prisão cegou o entendimento de João Batista. A prisão limita a fé e a capacidade de nós nos mantermos firmes na revelação que nós temos. Enquanto João era livre, a revelação foi clara, mas a partir do momento em que ele foi encarcerado, foi lançado dúvida no coração dele sobre aquilo que ele mesmo havia afirmado, sobre aquilo que ele tinha certeza. A prisão limita a nossa fé e o nosso entendimento a respeito das coisas. Ela limita a nossa visão e ela atrofia os nossos sonhos. A liberdade, ela traz um clima de adoração e de festa. Deus mandou Moisés falar com o faraó: liberte o meu povo, para que eles possam me celebrar uma festa. Uma pessoa escravizada não consegue adorar a Deus. Uma pessoa escravizada não vê nenhum motivo para celebrar, para festejar. Um escravo não tem sonhos, não tem projetos, não tem aspirações e nem alegrias. A vida de um escravo se restringe a trabalhar para enriquecer aquele que o aprisionou, aquele que o escravizou, ou aquilo que o aprisiona. Quando você é escravizado por algo, você se torna refém daquilo. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo hebreu. Eles estavam vivendo na escravidão do Egito, e eles não conseguiam mais ver Deus. A visão deles foi tirada, eles ficaram com a visão embaçada, porque eles só tinham olhos para aquilo que o faraó lhes impunha, para o jugo, para o fardo, para o peso de escravidão e de trabalho que o faraó punha sobre as costas dele, e eles não conseguiam enxergar mais nada. Eles acordavam e dormiam pensando o dia inteiro no trabalho. A mesma coisa acontece com alguém que é escravo do pecado ou de alguma forma de vício. Essa pessoa está sendo destruída. Ela sabe que o vício está destruindo ela, mas ela não consegue deixar, ela não consegue se libertar, ela não consegue se livrar disso. Ela se tornou uma escrava
escrava do pecado ou do vício, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas existe uma saída. Em João 8,36 fala. Eu queria que você colocasse esse versículo para nós, Luiz. É o versículo que todos nós conhecemos, mas poucos de nós aplicam ele na nossa vida. Se o Filho, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus te libertar, você vai se tornar uma pessoa livre. Existem vários tipos de liberdade, e eu vou falar de algumas aqui. Existe a liberdade emocional, a liberdade financeira, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e a liberdade espiritual. A liberdade emocional é aquela quando alguém alcança uma maturidade, um equilíbrio e uma sobriedade no campo das suas emoções, e ela consegue se expressar com liberdade naquilo que tange às suas emoções. Uma pessoa que alcançou a liberdade emocional é alguém que vive livre da opinião, dos conceitos e daquilo que a sociedade e que as outras pessoas pensam ou querem que ela faça. Ela é uma pessoa que se tornou livre nas suas emoções, no campo das suas emoções. Ela não está aprisionada a mágoas, iras, ressentimentos, ódios. Ao contrário disso, ela venceu tudo aquilo que as pessoas lhe fizeram de mal, e ela conseguiu perdoar, e ela consegue andar de cabeça erguida, ela consegue andar livremente, ela consegue se expressar livremente, e você vê vida e liberdade nas emoções dessa pessoa, porque ela conseguiu vencer todos esses traumas de males que as pessoas trouxeram sobre a vida dela. Ela já perdoou todos aqueles que lhe causaram algum dano. A liberdade financeira é aquela na qual a pessoa tem autonomia no campo das economias, no campo das finanças, aquilo que tange ao dinheiro. Uma pessoa livre financeiramente é alguém que, sem nenhuma preocupação, ela tem a liberdade de decidir se ela vai ou não comprar um item, se ela vai ou não fazer uma viagem, se ela vai ou não a algum lugar. Uma pessoa livre financeiramente é alguém que tem na sua renda capacidade de suprir todas as suas necessidades e da sua família, e além disso, ela ainda tem recursos financeiros para abençoar pessoas necessitadas, e ela ainda pode investir, fazer alguns investimentos em outras áreas na qual ela quiser. Ela é livre financeiramente, ela não está presa, ela não precisa ficar fazendo conta. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Porque ela alcançou uma renda que dá a ela essa liberdade. A liberdade de expressão é o direito que é concernente a um indivíduo ou a um conjunto de indivíduos, a um grupo de indivíduos, de se expressar livremente aquilo que ele pensa e aquilo que ele sente. É a liberdade que o indivíduo ou o grupo tem de expressar o seu conjunto de valores e crenças sobre a vida, sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum tipo de represália. A pessoa pode falar aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente tranquilamente. A liberdade física é aquela na qual o indivíduo tem a
liberdade de ir e vir. Ele pode ir aonde ele quiser, ele pode fazer do seu corpo aquilo que ele quiser. Ele é livre para ir ou deixar de ir a um lugar. Ele é livre para pular, ele é livre para dançar, ele é livre para deitar, ele é livre para dormir, ele é livre para viajar. Ele não tem nada que o impeça de fazer aquilo que ele quer fazer. Ele é livre no seu físico. Assim como aconteceu em diversos momentos da história da humanidade. Assim como em diversos momentos da história, e nós falamos aqui dos mártires, existe um plano, querido, para roubar a liberdade das pessoas. Existe um projeto para roubar e para tirar a nossa liberdade. O inimigo, o diabo, ele está por detrás disso, ou melhor, ele está à frente disso. Mas existem pessoas trabalhando, existem pessoas que servem a ele, que estão trabalhando firmemente para que esse projeto seja cumprido. Existem pessoas trabalhando para que essa agenda seja cumprida e para que a nossa liberdade de ir e vir seja tirada. Vocês já pararam para pensar no que esses lockdowns estão trazendo? O lockdown não é para preservar a sua vida. Ele não é para preservar a sua vida. Se você acredita nisso, eu quero te dizer nessa manhã que você está enganado. O lockdown existe, ele está sendo feito no mundo inteiro para quebrar, para falir as empresas e para destruir a economia dos países. Eles querem quebrar, falir as empresas e destruir as economias dos países, porque isso vai gerar desemprego, miséria e dependência. Quando você depende de um governo ou de alguém, você dá a ele o governo e o direito de interferir na sua vida e nas suas liberdades individuais. Esse plano na qual eu falei, querido, se chama Renda Básica Universal. É um projeto na qual quebra-se as empresas, quebra-se os governos, as economias dos países, e aí se levanta um governo único mundial, aonde se levanta um líder único mundial, aonde ele vai, depois que nós já estivermos desempregados, depois que nós já estivermos sem renda, depois que nós estivermos dependentes dele, eles vão nos dar uma renda para nós sobrevivermos. E com isso, eles vão tirar o nosso direito e o nosso direito de ir e vir, e vão tirar os direitos da sua família. Eles vão querer ter um controle total sobre a sua vida e sobre a sua família. Eles querem nos calar. Eles querem roubar o nosso direito de ir e vir. Eles querem nos aprisionar. Mas eu quero te dizer essa manhã que eles jamais vão conseguir fazer isso. Eles jamais vão conseguir fazer isso, porque é impossível aprisionar aquele a quem Deus já libertou. É impossível aprisionar aqueles a quem Deus já libertou, queridos. E agora eu estou falando da liberdade espiritual. Na verdade, essa é na sua essência a única e a verdadeira liberdade que nós temos. A liberdade espiritual é quando você, mesmo sendo um ser humano, vivendo nesse corpo, tendo anseios, aspirações, sonhos e desejos, você consegue viver uma vida pelo Espírito. Nós sabemos
uma vida de santidade plena. Não há ninguém que é perfeito e que nunca peque, irmãos. Não há ninguém que é perfeito. A Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, mas pelo sangue de Jesus nós somos libertos. Pelo fato de nós termos recebido Jesus Cristo em nossas vidas, nós somos livres do pecado. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Uma vez que você está em Cristo, você é livre. Eles podem tentar te aprisionar emocional e financeiramente. Eles podem tentar tirar o seu direito de ir e vir. Eles podem tentar te calar, mas eles jamais vão poderá calar a vida através do Espírito que foi plantada no nosso coração. Eles jamais vão conseguir. É impossível. Eles fizeram isso com a igreja primitiva. Eles perseguiram, torturaram, prenderam e mataram muitos cristãos. Vai lá no livro de Atos, você vai ver isso. Mas quanto mais eles faziam isso, mais a igreja avançava, mais a igreja rompia, mais a igreja crescia, mais pessoas eram salvas. Eles mataram Estevão, mas a igreja não parou. Eles prenderam Pedro, mas as correntes e as portas da prisão não conseguiram segurar Pedro. E quando ele saiu daquela prisão, ele pregou ainda com mais ousadia e mais intrepidez. Eles prenderam e torturaram Paulo e Silas. Eles colocaram eles no tronco, mas à meia-noite eles levantaram naquela prisão uma adoração e um louvor. E a Bíblia fala que tremeu, que houve um grande terremoto. E com aquele terremoto as portas das celas se romperam, as algemas que prendiam Silas e Paulo no tronco foram arrebentadas, e diante daquele fato, o carcereiro não teve dúvidas de que aquilo era a manifestação do poder e da glória de Deus, por causa do louvor e da adoração de Paulo e Silas. Não tinha como manter aqueles homens presos, e aquele carcereiro desesperado pensou em suicídio. Mas ele não morreu no corpo físico, ele morreu no espírito dele, porque naquele mesmo dia, aquele homem que foi designado para vigiar Paulo e Silas, levou eles para a casa dele, deu neles um banho, cuidou das feridas dele e recebeu Jesus Cristo na vida dele e foi salvo. Ele e a casa dele. Eles tentaram prender João. Na verdade, eles prenderam João lá na ilha de Patmos, para tirar João do convívio social. Mas eles não sabiam que eles iam tirar João do convívio com os homens, mas a conexão dele com o céu nunca seria interrompida. Eles tiraram ele do convívio das pessoas, mas a intimidade dele com o Eterno nunca foi tirada. E ali, naquele lugar, ele teve uma revelação do Apocalipse. Preso naquela ilha, João teve uma profunda revelação de Deus sobre os dias que nós estamos vivendo hoje, agora. Não existe nenhuma cela no mundo que pode nos prender. A mesma cadeia que prendeu João Batista prendeu Pedro, Paulo e Silas. Só que o primeiro ficou atordoado por causa das suas limitações, mas os outros três, cheios do Espírito Santo,
viram o poder de Deus se manifestar com glória. Eles viram a glória de Deus. Tem 2 momentos da história que nós jamais podemos nos esquecer. Esses momentos são marcos na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que está em Cristo Jesus. Quando o túmulo ficou vazio e o Espírito foi derramado, nada mais, escuta isso, nada mais pode parar a igreja. Nada mais pode parar o povo de Deus. Depois que a morte não segurou Jesus, e depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, nada mais pode nos parar, porque nós fomos libertos no nosso interior. Eu e você fomos libertos no nosso interior. Eu queria ler Romanos 8, de 2 a 6. Aleluia. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Em 2 Coríntios 3,17 fala: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Eu me lembro dos discípulos no dia em que Jesus foi preso para ser crucificado. A Bíblia relata que eles se dispersaram. A Bíblia relata que eles ficaram com medo. Pedro, que horas antes havia falado com Jesus: ainda que todos te abandonem, eu vou morrer ao seu lado, eu jamais vou te deixar. Pedro, que cortou a orelha de Malco, negou Jesus. Todos fugiram, todos ficaram acuados. Eu não sei o que você tem vivido hoje. De repente você está aí e não está aqui, porque você, assim como os discípulos naqueles dias, está com medo do coronavírus, está com medo de perder a sua vida, está com medo de morrer. Eu quero te dizer que esse medo, ele é normal. Ele é normal. E é tranquilo você ter esse medo, até o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida.
Eu dou graças a Deus, queridos, por algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. Porque eu tenho percebido que o Evangelho, pelo menos aqui no Brasil, ele sempre foi muito fácil. Sempre foi muito fácil nós reunirmos como igreja. Todos nós, ou a grande maioria de nós, tem o seu carro. Aquele que não tem o seu carro, o irmão dá para ele uma carona, busca ele, leva. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, outros irmãos aqui já fizeram. E sempre foi muito fácil. E nos dias depois da morte de Jesus, as coisas também estavam tranquilas. Mas aí no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado, e eles começaram a pregar o Evangelho, e eles começaram a falar do amor de Deus, e começou uma perseguição terrível. Mas foi por isso que Deus derramou o Espírito Santo, porque senão eles continuariam acovardados, eles continuariam daquele mesmo jeito que eles ficaram no dia da morte de Jesus. E talvez Deus está permitindo uma perseguição na igreja, talvez Deus está permitindo que nós não possamos nos reunir, talvez Deus está permitindo que nós sejamos tolhidos do nosso direito de culto, porque Deus não queira que nós vivamos o Evangelho dentro dessas quatro paredes, mas o Evangelho tem que ser vivido além dessas quatro paredes. Aqui é o lugar onde eu e você nos alimentamos, aqui é o lugar onde eu e você recebemos a palavra, aqui é o lugar onde eu e você recebemos vida, aqui é o lugar onde nós vamos, como você vai num posto de gasolina e abastece o tanque do seu carro para continuar andando, mas é lá fora que você vive o Evangelho, é lá fora que você prega, é lá fora que você discipula, é lá fora que você mostra o poder e a glória de Deus. E eu creio que nesses dias nós estamos passando por isso, e algumas pessoas estão acovardadas, e algumas pessoas estão com medo, mas eu creio que nesses dias o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja vai manifestar a glória dela, a glória de Jesus. Nesses dias, eu creio que Deus está nos libertando e nos preparando para um tempo novo, tempo de ir, tempo de deixar a covardia, tempo de deixar o medo, tempo de deixar de ser galinha e virar uma águia, tempo de deixar de ser um gatinho doméstico que fica em casa recebendo carinho e comidinha, e de virar um leão. Esse é o tempo do leão rugir nessa nação, queridos. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo de nós nos levantarmos e levarmos e manifestarmos a glória de Deus no Brasil e nas nações da terra. E não pense você que você ficando em casa, não pense você que você deixando de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que você está livre, porque você não vai estar livre. É hora de nós nos levantarmos, é hora de nós nos unirmos em fé, é hora de nós levantarmos um clamor, é hora de nós clamarmos pela igreja, porque a igreja está adormecida. Esse é o tempo de Deus para a igreja. Nós não podemos ir lá para fora e manifestar a glória de Deus, enquanto nós primeiro não recebemos essa glória aqui no nosso interior. É tempo do Espírito Santo, é tempo da glória de Deus ser derramada. Foi para isso que Jesus veio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Jesus veio para te libertar. Eu quero orar. Eu quero orar para que nesses dias o Espírito Santo seja derramado. Eu quero orar para que nesse tempo o medo se transforme em coragem, a timidez se transforme em intrepidez e ousadia, a fraqueza se transforme em fé e se transforme em força, e a incredulidade se transforma em fé, pelo poder do Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia, 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 aleluia. Se você que está aqui hoje está sentindo esse medo,
Você que está aqui nessa manhã, está se sentindo deprimido, fraco, oprimido diante das circunstâncias. Se você que está aí nos acompanhando agora está sentindo isso, ou se você que vai ouvir essa palavra mais tarde, está sentindo isso, eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Eu quero orar para que Deus nos levante nesse tempo para manifestar a glória dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Deus, nós precisamos do Senhor. Pai, eu quero confessar nessa manhã que o medo tem tomado conta dos nossos corações. O medo tem tentado nos fazer parar. A angústia, as incertezas têm tentado nos paralisar. Não bastasse isso, Senhor, nós temos vivido debaixo de uma opressão dos nossos governantes. Nós temos sido oprimidos, Senhor. Os jornais mostram mortes, mortes, mortes e mortes. Nós não vemos, Senhor, uma palavra de esperança. Nós não vemos uma palavra de encorajamento, de vida. Quando a gente olha para as lojas nas ruas, quando nós andamos nas ruas, nós só vemos lojas fechadas, pessoas andando na rua falando que perderam seus empregos, que estão passando necessidades. Senhor, esse é o retrato do que nós temos vivido nesse momento. Incertezas e medo, insegurança, falta de fé. Nós confessamos que nós estamos como os seus discípulos nos dias da morte de Jesus. Mas, Senhor, assim como o Senhor prometeu, derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama do Espírito de vida. Derrama do Espírito de liberdade. Derrama do Espírito de força, de fé, de coragem e de ousadia. Senhor, levanta pessoas nesse lugar. Levanta pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais, que estão acovardadas, que estão com medo. Pessoas que não conseguem mais olhar para cima, mas que só olham para baixo, que só olham para as suas limitações. Senhor, levanta essas pessoas, encoraja essas pessoas. Senhor, assim como o Senhor prometeu, derrama do teu Santo Espírito sobre nós nesses dias, porque nós precisamos, Senhor. O teu Espírito é que nos encoraja, é o teu Espírito que nos revela Jesus, é o teu Espírito que manifesta o poder de Deus nas nossas vidas. Senhor, nada pode nos aprisionar se nós estivermos revestidos do poder que vem do alto, que é o poder do teu Espírito. E eu quero te pedir, faz isso no meio do teu povo, faz isso no meio da tua igreja, faz isso entre nós, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Vem, Espírito Santo, porque nós queremos viver uma nova vida, nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor, em nome de Jesus, assim como foi com a igreja de Atos. Faz isso entre nós esses dias, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amado Senhor, irmãos, eu quero muito de Deus essa palavra. Foi muito profética. Essa semana eu tive uma visão, sonhos, que um avião, ele decolava e era um dia lindo de sol, um dia muito bonito. Não tinha nada, estava tudo muito perfeito, mas alguém boicotava esse avião, e esse avião caía assim em cima do mar, de bico assim, e eu pensava, nossa, agora nós vamos morrer, né? E eu ajudava a salvar os mais velhos, e eu vi um homem que tinha sido usado, ele era como se fosse um terrorista nesse avião,
para poder boicotar esse avião. E ele tentava calar as pessoas, de tal forma que as pessoas não falassem mais nada que não fosse o Covid. Ele queria silenciar as pessoas, para que elas não falassem mais nada que não fosse simplesmente o Covid. O que eu vi? O que eu entendi? Que o diabo, ele quer boicotar a igreja. Ele quer fazer com que a igreja morra na solidão, no distanciamento, que a gente se distancie e que se fale só de Covid. Para quê? Para matar a fé das pessoas. Irmãos, é uma luta espiritual. Não se cale, não se cale. Aliás, faça morrer o Covid e não as promessas de Deus. Comece a proclamar a palavra de Deus por onde você for. Comece a fazer morrer a notícia do Covid na sua casa. Desligue a televisão quando falar de Covid. Comece a proclamar as verdades de Deus. Comece a trazer à existência a vida que há na palavra de Deus. Comece a proclamar com os seus lábios a palavra de Deus. Porque o dia está bonito lá fora. Saia da sua solidão, saia da sua mesmice, saia do seu distanciamento e comece a proclamar as verdades de Deus. Porque elas é que vão produzir dia e vida para os seus dias. Comece a proclamar isso. Na sexta-feira eu saí e começou a tudo dar errado. Eu falei assim: Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou te glorificar hoje. É isso. Começa a glorificar o que a palavra de Deus fala. E eu falei: Deus, eu estou te louvando. E os caminhos estavam se fechando para mim, estava dando problema na estrada, desvio de rota. E estava atrasando o meu destino. E eu comecei a glorificar a Deus. Falei assim: Deus, o Senhor falou para me dar graças ao Senhor, eu estou te dando graças. Em nome de Jesus, o diabo não vai roubar o meu dia bonito hoje. Não vai. Eu comecei a glorificar a Deus, eu consegui achar o caminho. E Deus prosperou tanto o meu dia que o que eu precisava fazer eu fiz na primeira loja que eu fui. Deus prosperou de tal forma que eu estava numa urgência e meu problema foi resolvido no primeiro lugar que eu fui. Então, irmão, sai do seu isolamento. Saia dessa questão de Covid, pega a palavra de Deus e começa a proclamar ela sobre os seus dias. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor, vamos adorar o Senhor.